Fala aí, Brothers e Pegasus, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review duplo de MLP-FIM, dessa vez dos episódios 21 e 22 da sétima temporada. Então vamos lá, o primeiro se chama Marks and Recreation, Marcas e Recreação, e é focado nas CMCs que estão no clubinho tentando ajudar uma outra pônei chamada Kettlecorn. E aí que tá, essa pônei ela gosta de pintar círculos, mas não conseguiu aquele mark ainda. E para piorar, o tempo delas por hoje acaba, a fila de pôneis precisando de ajuda no lado de fora só tá aumentando e elas sentem que não conseguem dar atenção individual a todo mundo. Então elas fazem um brainstorm e chegam a uma conclusão. Tem uma ideia. Vamos abrir um acampamento de férias para ajudar vários pôneis ao mesmo tempo, além de incentivar o trabalho em equipe. E aí elas decidem que o local onde elas vão fazer isso será no acampamento Friendship, onde a AJ e a Rara iam quando eram mais jovens. E aí, beleza, elas fazem os panfletos, vão pra cidade divulgar, acabam conversando, né, com um jovem Pegasus chamado Rumble, entregam um panfleto pra ele, só quando se distraem, ele amassa, joga fora e ele pede pro irmão mais velho dele, Thunderlane, que é um dos Wonderbolts, pra dar uma conferida num novo truque de voo que ele tá treinando, né? Só que o Thunderlane, ele acaba percebendo o panfleto amassado no lixo, dá uma olhada e reflete, né? Enfim, o acampamento começa a todo vapor. As atividades estão animadas, os campistas estão engajados e a Carol Corn, inclusive, ela consegue descobrir o talento dela para escrever Haikai. Inclusive, ela conquista a Curie Mark dela assim. Porém, só porque ganhou a Curie Mark não quer dizer que ela está proibida de voltar para o acampamento. Não, ela pode voltar no dia seguinte, se ela quiser, e continuar pintando o círculo, que é o que ela gosta de fazer, né? Só que aí que tá, nem tudo são flores, porque o Thunderlane ele deixou o Rumble no acampamento mais cedo e ele não demonstrou tanto interesse assim nas atividades. Tipo, ele foi ruim na arquearia, na canoagem, até em dançar. Tipo, ele fez o mínimo de esforço, né? Mas ele não demonstrou interesse. E aí ele voou para longe, né, indiferente com a situação. As CMCs vão até ele para tentar conversar, né, prometendo que vão encontrar alguma coisa que ele goste para despertar o talento. Só que aí o Rumble disse que o problema não é esse. Na verdade, ele nem quer uma Curie Mark, porque isso significa que ele vai ficar limitado a fazer uma coisa pro resto da vida. Ele até usa, né, as CMCs como exemplo para tentar provar o argumento dele, dizendo: quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa que vocês gostassem, que não tivesse relação com ajudar outros pôneis a descobrir seus talentos, né? Apple Bloom fala que gosta de preparar poções com a Zecora, mas realmente não tem feito isso já faz um bom tempo. E isso só provou o ponto do Rumble, né? Quer dizer, para ele. Para elas não, porque você não fica limitado a fazer aquilo, mas beleza. Elas percebem que forçar não vai ajudar o Rumble em nada. Então, elas decidem focar, né, nos outros campistas no dia seguinte. E aí o Thunderlane, ele vai, né, ver que o irmão dele tá treinando sozinho, pois o Rumble também quer, né, ser um grande voador, entrar pros Wonderbolts e tal. Aí ele, você vai conseguir, mas por que você não tá no acampamento? O Rumble diz, as atividades lá tão chatas, eu não quero ganhar aquele mark nisso e tal. Ele, tem razão, mas você vai voltar lá, você vai fazer outras coisas, você vai descobrir o que você gosta. Não dá pra ser um blank flank pra sempre, né? Só que aí o Rumble ele já fica com um sorriso malicioso. E aí as CMCs estão lá, né, na atividade de preparar a geleia. O Pipsqueak tá impaciente porque ele não tá ganhando a Curie Mark. E elas até tentam dar uma explicação, só que sai meio embolada, tipo, você não necessariamente vai ganhar uma Curie Mark naquilo que você gosta de fazer, que nem a Carol Corn, ela gosta de pintar círculo, mas ela ganhou em Haikai. Não quer dizer que ela não goste de Haikai, ela gosta, só que ela veio descobrir isso agora. Ela não vai parar o que ela já estava fazendo. O Pipsqueak só vai levar um tempinho a mais para tentar descobrir o que ele realmente gosta que se encaixe com ele. Não quer dizer que ele tem que parar de fazer as outras coisas. Mas aí, né, o Rumble vem e ele começa a meio que instigar os outros campistas a entrar na mente deles com uma canção e tal, dizendo que, sei lá, é bom ser um Blank Flank,
Essa aí, pronto, a Carol Corne, ela gosta de pintar círculo, mas ela vai estar muito ocupada fazendo haikai que vai se perder isso, ela nunca mais vai fazer. E aí, isso assusta ela, tanto é que ela cobre a própria marca, né? Basicamente, o Rumble conseguiu juntar um rebanho para ele e criou um próprio acampamento ali mesmo, do outro lado, na verdade, só desenhou uma linha para demarcar e criou o acampamento Blank Flank, né? Defendendo a ideia que ninguém precisa de um Cutie Mark para ser feliz. E aí que tá. As CMCs, elas ficam meio decepcionadas, né? Porque, pô, elas estão se esforçando para fazer um negócio legal para todo mundo, para ajudar, mas o pessoal só virou a casaca mesmo. E pior, as atividades que eles estão fazendo no acampamento Blank Flank nem são tão diferentes do que eles já estavam fazendo ali. Então, é meio paia, né? Mas a situação toma uma escala preocupante. Porque a galera lá do acampamento começa a se preocupar que se a gente está se divertindo fazendo um negócio, pode ser que a gente ganhe um Cutie Mark. E aí o Rumble ele suspende toda e qualquer atividade que possa correr o risco de alguém ganhar uma Cutie Mark ali. As CMCs elas estão, né, só observando até que os Wonderbolts passam por cima e a Escutalo tem uma ideia. Elas vão conversar com o Thunderlane, né, sobre tudo que aconteceu e tal. E aí que tá. Ele revela que o Rumble, ele consegue fazer de boa canoagem, dançar e arquearia. Só que o problema parece ser que depois que o Thunderlane se tornou um Wonderbolt, o Rumble também quer ser um e beleza, isso é legal, ele tem um sonho. O problema é que ele se fechou para qualquer outra coisa, ele não quer fazer mais nada. Então a Apple Bloom percebe o problema. Não é que o Rumble tenha medo de que a Cutie Mark prenda ele a uma coisa só, mas sim que a Cutie Mark que ele venha ganhar o impeça de realizar o sonho. Ou seja, ele não quer ganhar uma Cutie Mark que não seja relacionada a voar. E aí, né, elas bolam um plano junto com o Thunderlane. Ele vai lá no dia seguinte como um convidado especial, né? E aí elas montam algumas atividades divertidas com a participação do Thunderlane. Inclusive a última, né, é uma pista de obstáculos dos Wonderbolts. E aí um a um os campistas vão indo pra lá. O Rumble ele fica sozinho, ele sente ciúmes, mas acaba, né? Ele é uma criança, pô. Ele decide ir junto. E quando ele vai pro percurso, ele nota que o Thunderlane não tá lá. Só os campistas. Ele vira pro lado e o Thunderlane tá onde? Tá cozinhando. E ele, peraí, o que? Ele, relaxa, irmãozinho. Olha, eu tenho essa Cutie Mark. Eu sei que ela significa que eu sou um ótimo voador, que eu voo bem rápido. Mas isso não me define. Claro, eu gosto muito, mas não quer dizer que eu não possa fazer outras coisas. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. E eu nunca teria descoberto isso se eu não tivesse lá com os Wonderbolts. Por exemplo, lá eles fazem a gente se revezar para cozinhar. E aí, quando chegou a minha vez, eu peguei gosto e eu curto fazer isso. Não é minha profissão principal, mas é um hobby que eu curto. E tipo, pô, se há mais em mim do que apenas voar, isso também pode se aplicar a você. E aí, né, o Rumble decide dar uma chance. As CMCs até dizem, ei, você não vai com a galera não pro percurso? Ele, não, eu vou amanhã. Por enquanto eu vou aqui cozinhar, né, tentar outras coisas. Porque agora, né, ele aprendeu, uma Cutie Mark não te limita. Revela parte do seu talento. E agora ele vai parar de fugir do futuro e, tipo, ele vai fazer isso no dia seguinte. Agora ele não tem mais medo da Cutie Mark que ele venha a receber. Porque se ele gosta de voar, ele vai voar. Independente da Cutie Mark ter a ver com isso ou não. Foi um episódio bem legal. Meio chatinho essa insistência do Rumble. E o Pipsqueak e os outros virarem a casaca foi bem paia, mas é clichê, né? Fazer o quê? Vamos para o episódio 22. Once Upon a Zeppelin. Era uma vez num Zeppelin. No Castelo da Amizade, a Twilight está soterrada em pilhas e mais pilhas de papelada. Seja cartas de fã, seja afazeres como princesa. Enfim, a rotina parece que não tem fim. E aí o Spike chega, né, com uma surpresa. Os pais dela enviaram uma carta dizendo que ganharam um cruzeiro em família a bordo de um Zeppelin de luxo. E aí a Twilight fica feliz, porém ela tem deveres demais para fazer. Aí o Spike, não. Até princesas precisam de descanso. A Celeste não levanta o sol todo dia e ainda assim relaxa, descansa. Então, vai você, eu
cuido disso. Descanse, você precisa de uma folga. A Twilight fica meio assim, mas decide aceitar a ajuda do Spike, né? E aí a família embarca nas docas de Canterlot. Temos a Twilight, temos o Shining Armor, a Candace, a Flurry, a Twilight Velvet, que é a mãe deles, né? E o Nightlight, que também é o pai deles. Enfim. E aí eles embarcam nas docas, estão todo mundo animado, né? Com as atividades programadas. Por exemplo, o Nightlight, ele quer bingo. O Shining Armor, ele quer uma corrida de pedalinho. A Candace, ela descobre que tem como se fosse uma crechezinha real pra ela ficar com a Flurry Heart. A Velvet, ela quer, né, uma coisa mais radical, tipo descer de barril nas Niagara Falls. E a Twilight, ela quer, né, tipo, o momento mais especial do cruzeiro, que vai ser observar as luzes do norte quando eles passarem de Zeppelin pela região do norte congelado de Equestria, porque é um evento bem raro de se acontecer. Só acontece em uma certa hora da noite, então, e ela quer ver, né, isso em família. E aí, beleza, todo mundo organizou o cronograma, só que estão com horário livre antes dessas atividades. E aí, beleza, elas vão pro deck e tal. Só que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, beleza, eles já se organizaram lá na cabine da família e tal, mas os pais da Twilight, eles não lembram de terem participado em algum concurso, mas coisa grátis é coisa grátis, né? Então eles não iam negar. E aí que tá, tá tendo um passeio guiado por alguns cantos de Equestria e o diretor do cruzeiro, ele acaba errando algumas informações bem básicas sobre a Twilight, o que deixa ela encucada. Para piorar, os outros passageiros, eles estão tirando foto, estão usando produtos temáticos dela e da Candace e estão invadindo, né, a privacidade da família. Então, a Twilight, ela quer resolver a situação, ela vai confrontar o diretor do cruzeiro e descobre que não é ninguém mais, ninguém menos que o Minotauro, o Iron Will. Sim, lá da segunda temporada, né? Basicamente, depois do fracasso que o curso de assertividade dele teve por causa da Fluttershy, ele passou a organizar cruzeiros temáticos, revelando que aquilo não é um simples passeio em família, mas sim uma experiência exclusiva para que os passageiros passem tempo com as princesas Twilight e Candace num cruzeiro. E aí que tá, tipo, não tem como eles voltarem atrás assim, né, dizer que foi ilegal, porque o Nightlight e a Twilight Velvet, eles assinaram um contrato. Beleza, eles não leram as letras miúdas, mas eles consentiram. Então, o Iron Will, ele só se aproveitou da situação, mas legalmente ele não fez nada de errado. E ok, ele até diz, não, beleza, eu sei que vocês estão incomodados e tal, eu posso cancelar o cruzeiro. Só que aí os passageiros, né, vão acabar meio desapontados e tal. A família da Twilight até fica, a gente queria umas férias, mas tudo bem. Se você achar que não tá de boa, a gente cancela. E a Twilight, ela decide que vai fazer um acordo com o Iron Will. Ela vai participar de qualquer atividade pública que ele organize, enquanto o resto da família dela aproveita o resto do cruzeiro. Tipo, ela faz tudo o que ele quiser, mas a família pode ficar livre. Podem fazer as atividades. Eles ficam, não, Twilight, mas e você? Ela, não, relaxa. Divirtam-se. Eu consigo fazer as coisas aqui de boa, não me incomodo. E eu vou ver as luzes com vocês mesmo, então, tranquilo. Só que aí que tá. Entre as atrações do Iron Will, tem um sorteio. A Twilight, ela vai, né? E puxa um papelzinho. E o ganhador do sorteio foi um potro chamado Star Trekker. E aí que tá. O prêmio era passar um dia como membro honorário da família. Ou seja, ele fica seguindo a Twilight pra tudo quanto é canto. Ao longo do dia, né, ela vai cumprindo compromissos e supervisionando à distância as atividades, né? Tipo, ela é quem vai dando os números no bingo que o pai dela tá jogando. Ela não vai poder correr junto com o Shiny Armor na corrida de pedalinho, ela vai ser a juíza, então é a mãe dela que tem que fazer isso. E tipo, o Shiny Armor, coitado, tá enjoando, né, o pobre, porque ele fica enjoado voando, mas enfim. E aí que tá, a Candace, ela percebe que a Twilight tá se esforçando demais pra fingir que tá tudo bem, né? Ela diz, não, eu não me importo, tudo vai valer a pena se eu conseguir ver as luzes juntos com vocês. Então aproveitem. Só que é um compromisso atrás do outro. Ela acaba perdendo, né, de ir com a mãe nas cataratas por causa de uma sessão de perguntas e respostas.
E aí o Iron Will diz, não, relaxa, você só tem mais uma atividade para fazer depois de estar liberada. E é uma sessão de autógrafos, só que a fila é imensa. E quando finalmente termina, é tarde demais. A família da Twilight viu o espetáculo no céu sem ela. A única coisa que a Twilight realmente queria fazer na viagem já era. E ela tá cansada, frustrada, triste e acaba, né, descontando tudo no Star Trekker, que só queria passar um tempo com ela. Ela acaba até sem querer pisando no casco dele e tal, machucando. E aí a Candace vai, encontra a Twilight e conversa com ela. E faz que ela perceba, né, tipo, ó, eu entendo, ser princesa significa que você tem deveres reais, mas não quer dizer que você não possa, tipo, curtir, relaxar. Você precisa reconhecer os seus limites e impor isso. Você tinha que ser honesta sobre o que você queria desde o início. A gente podia ter ajudado. E aí, né, a Twilight, ela decide que vai consertar as coisas, ela volta pra cabine, ela pede desculpa pro Star Trekker, pede desculpa pra família, fala que devia ter sido mais firme, né, pois ela gosta de passar tempo com os súditos dela, mas ela também precisa passar o tempo com a família, que ela ama. Então, eles decidem fazer uma atividade simples, fora do cronograma, tomar sorvete no deck. O Star Trekker até meio que vai se afastar, né, pra dar uma privacidade pra eles e tal. Só que o Iron Will aparece, querendo transformar mais aquilo num evento promocional. E aí o Star Trekker manda ele ficar na dele, né? E a Twilight diz, não, calma. Ela pega o microfone do Iron Will e deixa claro pra todos os passageiros, ó. Eu ficaria honrada, feliz em interagir com vocês, só que depois. Agora eu só quero mesmo descansar com a minha família, relaxar. Foi pra isso que eu vim pra esse cruzeiro, na verdade. E aí, né? Sentindo-se enganados pelo Iron Will, eles se voltam contra ele. Então, o cara literalmente abandona o cruzeiro. Ele pula do Zeppelin com paraquedas, dizendo que não vai reembolsar ninguém e vaza. E aí, a família da Twilight, eles prepararam uma surpresa pra ela, né? Porque eles sabiam o quanto era importante pra Twilight o que ela queria ter visto. Então, eles se fantasiam, né? Pra recriar o fenômeno lá das estrelas do norte. Só pra Twilight, enquanto o Zeppelin tá voltando pra Canterlot. É bem bacana. E é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus chama. Forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.